Meus amigos, minhas amigas, parece que a situação do Alexandre de Moraes está ficando cada dia mais complicada. Mesmo, né, ele tentando aí justificar, fez uma nota na sexta-feira dizendo que as mensagens do celular lá que trocadas com o celular do Morcaro não eram verdadeiras, eram de outra pessoa, né? Tentou ali passar um pano, dar uma enrolada, né? E agora hoje saiu uma nota da sua esposa, a Vivi Bassi, né? Tentando explicar o contrato que ela tinha, né, o seu escritório de advocacia tinha com o Banco Master e tentando mostrar também os serviços que foram prestados. Porém, como diz aí, né, a emenda ficou pior que o soneto, ou seja, né, já estava ruim, aí piorou, né? Estava ruim, mas piorou. Então foi o que aconteceu aí com a explicação da Vivi Bassi, porque a imprensa foi para cima. A Malu Gaspar, que você está vendo aí na tela, ela vai mostrar, né, que não, a explicação da Vivi Bassi não é convincente, nada convincente. E depois também eu trouxe um corte lá do Josias de Souza, que é comentarista lá da UOL, que também era uma militante, né, do STF, defendia com unhas e dentes os ministros do STF e que agora está partindo para cima também dos ministros, né? Não foi só a Globo que mudou de posição e agora está partindo para cima dos ministros. A UOL, a CNN, parece que os jornalistas, de modo geral, agora resolveram tomar coragem e falar a verdade, né? Porque antes eles estavam ali naquela ânsia de querer condenar o Jair Bolsonaro, estavam passando pano para os ministros. E agora que o Jair Bolsonaro já foi condenado, já não há razão mais para passar pano para as irregularidades dos ministros. Vamos assistir aqui, pessoal, porque tá sensacional. Inclusive, no final, o último corte, tem a reportagem do Fantástico. Caso você não tenha visto, né? Eu peguei aqui o corte, um trechinho da reportagem do Fantástico, explicando como é que a Polícia Federal extrai essas mensagens dos celulares, né? E como é que eles conseguem pegar mesmo mensagens que foram apagadas, essas coisas ali, né? Então fica tudo gravado lá e eles conseguem extrair. E eu vou mostrar aqui para vocês. São 3 cortes, mas tá fantástico esse conteúdo, pessoal. Vamos assistir até o final. E não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações aí para fortalecer nosso canal de direita, pessoal. Beleza? Vamos lá para a fala da Malu Gaspar em primeiro lugar. Considerar que a hora homem, R$ 3.000, 267 horas de reunião, mais 108 horas para parecer, você tem R$ 1.200.000 pelo serviço. Se você considerar que um parecer leva 6 horas, aí você tem R$ 1.500.000 pelo serviço total descrito na nota da Viviane Barsi de Moraes. Isso obviamente é muito longe do valor efetivamente pago, não vou nem falar dos 130 milhões de reais, mas esse contrato ele teve efetivo por 22 meses. Então você tem 79 milhões de reais pagos por essas 267, 300 e... Você está calculando com aquele 15 profissionais mobilizados, é isso? Por hora homem, daqueles 15 dessas que reuniões. são 15 advogados. Dessas reuniões. Não, isso é a hora homem. Ah, tá, a hora homem. Quanto valeria então no mercado isso? Quanto valeria a hora homem dessas reuniões. E aí você chega a uma situação muito complicada, porque não soma, né? Vamos multiplicar, então, 1.500 por 15. Guedinho? Oi? 1.500 por 15, querido. Com dinheiro que eu nunca vou ter na vida. Daria, você poderia dizer que esses 1.500 por 15 dá 60 milhões. Então, né, 1.500 por 15, vamos lá. 22 milhões e meio. Tá. Ainda assim, você não chega a esse valor, né? Então, acho que isso é uma questão importante da gente E só para notar. continuar fazendo esse... E se ela acrescentar aqueles 3 escritórios, que na nota diz que foram 3 escritórios subcontratados? Não, mas são 15 advogados. Total. 22 milhões e meio. Agora, que olha só os serviços que ela diz que fez. Ela elaborou opiniões legais sobre revisão da política de captação para o regime próprio da Previdência Social, traduzindo, política para fundos de pensão estadual. Um alvo de investigação porque o dinheiro foi investido de forma completamente irresponsável. Revisão da política revisão do programa de compliance. Compliance é um programa de ética para obtenção do selo Proética, implicando em revisão da estrutura do Departamento de Compliance, revisão do Código de Ética e Conduta, elaboração das políticas de relacionamento com o poder público, política de licitações e contratos, política de contato com concorrentes, política de conflito de interesses de partes relacionadas, além de procedimentos na área de compliance para se adequar ao exigido pela Corregedoria Geral da União. Acho que todo mundo aqui reconhece que não deu certo. Os serviços foram prestados para uma pessoa que acabou presa justamente por esses problemas.
Então, além do valor não combinar com o que está escrito no contrato, os serviços prestados me parecem diferir muito, até mesmo do escopo do contrato que a gente publicou. Ele previa a prestação de serviço perante uma série de órgãos, né? Eu tenho até aqui Ministério Público, CAD, Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e isso não está descrito nem aqui, a gente também não encontrou. Então, acho que essa é uma explicação insuficiente que tenta resolver essa demanda política nos bastidores sobre, olha, precisa falar alguma coisa porque não dizer nada está ruim. Nós publicamos as mensagens na sexta-feira, na quinta-feira, mostrando as conversas que o Vorcaro teve com o ministro Alexandre de Moraes, periciadas, bom dizer, pela Polícia Federal, não pela CPI do INSS. É um arquivo retirado do celular do Daniel Vorcaro no momento da prisão e por isso foi possível recuperar as mensagens de visualização única enviadas pelo Vorcaro. E o que esses arquivos mostram são 9 mensagens trocadas entre eles, em que o Vorcaro prestou contas ao ministro Alexandre de Moraes do avanço da sua negociação com o Fictor, que não tem nada a ver com o que está escrito aqui, então não sabemos nem para que essa discussão sobre a negociação com o grupo Fictor, para vender o Master, se vendia, se antecipava, não sabemos qual a razão, e também aqueles diálogos que a gente comentou aqui. Conseguiu bloquear alguma novidade? Bloquear o quê? Né? Tudo isso ainda está sem explicação. O ministro disse que são pastas da CPI. Não são, nós já esclarecemos. E acho que tudo isso compõe esse quadro. É um agravamento da crise no Supremo, uma tentativa de dar respostas, dada a pressão dos pares e do sistema político, mas não está funcionando. Essa primeira informação que a Mônica traz hoje, né, é até o nosso título aqui, todo mundo está curioso para saber, nossa audiência bombando agora, o contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes. O que isso implica para o Supremo Tribunal Federal? O que isso implica para Alexandre de Moraes? Esse detalhamento no qual ela faz essa confirmação. Até novembro, né, quando ele foi preso, o Vorcaro, ela tinha esse contrato com ele, Josias. O Brasil pode fazer muita coisa pela doutora Viviane Barsi, Fabiola, exceto o papel de bobo, né? E ela está fazendo um esforço conjunto com o marido para tentar explicar as vinculações da família com o Daniel Vorcaro. Agora, até aqui, esse esforço não foi bem sucedido. A nota da doutora, ela tenta explicar quais foram os serviços prestados pelo escritório da família Moraes ao Banco Master. E a tentativa, a meu juízo, não foi bem sucedida, Fabiola. Nós estamos falando de um contrato que, se tivesse vigorado até o final, remuneraria o escritório da doutora Viviane, e lá trabalham também filhos do Alexandre de Moraes, em 129 milhões. Então, 36 meses, 129 milhões, isso dá dinheirinho de pinga. 3 milhões e 600 mil reais por mês. Isso fura o teto de qualquer banca advocatícia no Brasil. E a doutora recebeu esse mimo do Banco Master. A suspeita, Fabiola, de que se a Viviane Barsi não fosse mulher do Alexandre de Moraes, não receberia do Daniel Vorcaro nem bom dia. Mas recebeu esse contrato milionário, 3,6 milhões de reais por mês. Então, o óbvio, ou quem olha e que não tem divergência com o óbvio, enxerga aqui uma tentativa do Daniel Vorcaro de comprar o acesso à maçaneta, ao WhatsApp, ao contato telefônico com o marido da Viviane, que é o Alexandre de Moraes. E há mensagens que mostram que o Daniel Vorcaro dava absoluta prioridade aos pagamentos desse contrato. Então, há mensagens, já foram divulgadas, nas quais ele aparece dizendo que é prioritário o pagamento do honorário da doutora Viviane. E aí ela fala que produziu lá 36 pareceres, promoveu 94 reuniões. Agora, não há vestígio, e o contrato previa isso, de assessoria jurídica do escritório da doutora Viviane no Congresso Nacional, no Banco Central, na Receita Federal. O contrato tem lá determinadas especificações. Ela não mencionou nenhum serviço prestado nessas repartições em Brasília. Ela fala que entre os pareceres que forneceu ao Master estava orientação na área de compliance. Compliance é um nome elegante para definir um conjunto de práticas e políticas internas, procedimentos que garantem em uma empresa a conformidade com as leis, respeito às normas regulatórias, aos princípios éticos, para minimizar riscos de fraudes. E estamos vendo que não foi bem sucedido o aconselhamento da doutora Viviane, porque hoje o Master foi liquidado por excesso de fraudes,
E o dono do banco, o contratante, o Daniel Vocaro, está na cadeia. O operador do contrato que realizava os pagamentos, o Fabiano Zettel, também está na cadeia. Fala também, Fabiola, entre os serviços prestados pelo escritório da doutora Viviane, está a ajuda que o escritório deu ao Master para implementar um novo código de ética e de conduta do banco. Também não foi bem sucedida a doutora nessa empreitada, porque não falta a ética e a ausência de conduta no banco do Daniel Vocaro. Então, realmente, Fabiola, a nota divulgada pela doutora Viviane Barsi, nas pegadas do noticiário sobre a eventual troca de mensagens do Vocaro com o Alexandre de Moraes no dia da primeira prisão dele, no ano passado, em novembro, tudo isso mostra um esforço repentino, porque até aqui a família Moraes vinha ignorando esse noticiário, vinha dando de barato que isso não prejudicava a atuação do ministro. Agora, de repente, tiveram um surto de transparência e resolveram explicar as suas relações com o Daniel Vocaro e com o Master. Mas são explicações precárias, Fabíola. Como disse, é uma remuneração muito alta, que explode o teto das bancas de advocacia no Brasil, e o relatório, o material fornecido pela doutora Viviane Barsi, nessa nota que divulgou, não justifica tamanha remuneração. Como a reportagem mostrou, essa semana foram divulgadas. Tá aí, pessoal, agora vamos ver aqui no Fantástico. Até no Fantástico saiu reportagem sobre esse assunto aí, mostrando também como é que funciona a Polícia Federal ali na extração das conversas lá dos WhatsApps, né? Vamos assistir. As trocas de mensagens entre o dono do Banco Master, Daniel Vocaro, e autoridades da política e do judiciário. Muitas delas negaram ter participado das conversas que vieram a público. O Fantástico falou com um perito que simulou o funcionamento do software que a Polícia Federal usa para fazer a varredura de celulares apreendidos em investigações. A repórter Kilvia Muniz conversou com o presidente da Associação dos Peritos em Computação Forense, Marcos Monteiro, que explicou como funciona o programa que faz a varredura dos celulares apreendidos pela Polícia Federal. Essa ferramenta, desenvolvida pela Polícia Federal, é usada hoje por advogados, peritos, integrantes do Ministério Público e não só no Brasil, no mundo inteiro. A gente vai entender o funcionamento a partir de um celular que foi separado com dados reais, mas dentro de uma simulação. O iPad, ele é baseado em software livre e há alguns anos a Polícia Federal liberou o site de desenvolvimento até para que outras pessoas possam colaborar com o desenvolvimento da ferramenta, mas que é de livre uso e por essa razão várias polícias do mundo utilizam essa ferramenta. Como é o diferencial dessa ferramenta? Essa ferramenta, ela utiliza o mesmo princípio que nós conhecemos lá com o pardal, né, o fotossensor. Quando você está passando em alta velocidade naquela via, aquele fotossensor tira uma foto da sua placa e aquela foto depois ela é traduzida, o texto daquela foto, para identificar no banco de dados com aquele veículo. Isso tem na ferramenta. Então todas as imagens, elas são identificadas e transformadas em texto. Então a ferramenta, ela já pega as imagens, extrai os textos que ali existem, correlaciona ou organiza isso de uma forma legível e quando você vai fazer uma busca textual, por exemplo, ela vai identificar esses dados. O programa é capaz de reconhecer padrões. Por exemplo, uma busca por CPF pode não só encontrar a sigla em si, como qualquer sequência de 9 dígitos, um hífen e mais 2 dígitos. Isso poderia ser um valor monetário e em qualquer lugar. Então isso facilita muito a investigação, porque perceba, se eu estiver fazendo investigação, por exemplo, de corrupção, é natural que em algum momento se discuta em conversas de WhatsApp sobre valores monetários. E aí eu vou fazer uma busca na ferramenta e exiba todos os valores monetários aqui existentes. Se estão dentro de um recibo, que é dentro de uma imagem, que está dentro de uma transferência bancária, que pode ser um PDF ou uma imagem. A Polícia Federal apreendeu ao todo 8 celulares de Daniel Vocaro, 3 só na prisão de quarta-feira. Até agora, só um aparelho apreendido na primeira prisão do banqueiro, em novembro, teve as mensagens divulgadas. Elas revelam uma rotina de conversas e encontros com autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. O Fantástico simulou a recuperação de uma mensagem apagada sem ser por visualização única. Eu tenho aqui 1.528 mensagens aqui. Agora eu posso só olhar para cá e dizer quais são os itens apagados. Aí ele caiu para 531. Aqui eu vou colocar aqui a palavra China. E aqui pode ter histórico de navegação, pode ter qualquer coisa. Inclusive aqui, o que eu encontrei aqui? Numa conversa de WhatsApp. Quando eu cliquei, ele já me trouxe aqui, para esse áudio. Eu estou com os produtos vindo da China agora, eu preciso de liberação para poder entrar no Brasil. Que está com mensagem apagada pelo remetente, mas que não há dúvida alguma qual é o metadado, a origem, quem foi o identificador que enviou esta mensagem, a data e a hora. Isso é um registro, um banco de dados, independente se era um documento que foi apagado remotamente ou de visualização única. A importância de uma ferramenta para investigação como essa é fundamental. É fantástico. Imagina, por exemplo, isso daqui. Quando eu clico aqui em vínculos, eu consigo ter essa imagem onde a ferramenta já automaticamente correlacionou quem conversou com quem, por exemplo. Quem mandou, quem recebeu, quem visualizou. Exatamente. Isso ajuda e acelera muito a investigação. Resumo. Se a gente
Meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. Se o Alexandre de Moraes conhece esse programa, ou se ele não conhecia, se ele assistiu o Fantástico e viu essa reportagem, ele deve estar apavorado, né? Porque pelo que eles falaram aí, né? Pelo que o técnico ali falou, esse programa reconhece até as mensagens de visualização única que são apagadas ali. Eles conseguem recuperar todas essas mensagens, né? E mostrar ali, né? E fazer buscas, né? Por palavra. É uma ferramenta fantástica para a Polícia Federal, para descobrir, né, e desvendar qualquer coisa que esteja gravada ali no celular. Eu vou até falar para vocês, é bom a gente tomar cuidado com as coisas que a gente escreve no celular, porque não é mole não, hein? Olha, vou te falar, os caras conseguem recuperar qualquer coisa, hein? Que coisa incrível! Então, pessoal, essa é a situação do nosso STF. Vocês imaginam, né, por que logo que surgiu esse caso do Banco Master, eles começaram a entrar em pânico. O Dias Toffoli pegou o processo que estava na Polícia Federal em primeira instância, já subiu para o STF, se autonomeou como relator do caso, para tentar proteger tanto ele mesmo, né, por causa da questão lá da Maridit, né, que é a empresa que ele tem lá com seus irmãos, né, como Laranjas, e a participação que ele tinha lá no Resort Itaiaia, né, que também tinha a ver com o Banco Master. E então a gente percebe que, né, tanto o Dias Toffoli como o Alexandre de Moraes estão completamente envolvidos. E os outros ministros também estão envolvidos, mais no sentido de tentar blindar, né, o Gilmar Mendes, o Flávio Dino, né, estão fazendo coisas ali para blindar as pessoas que estão envolvidas na corrupção. E cada vez a coisa vai se complicando mais, né? Principalmente porque a imprensa agora resolveu ficar do lado certo, né? Do lado do Brasil, do lado da verdade, e não desses ministros, né? Que estão completamente aí. A gente percebe que o STF está completamente desmoralizado por conta da atuação dos seus ministros. A instituição STF, ela é extremamente importante para o Brasil, talvez não nos moldes como está agora, né? Eles deveriam ser juízes apenas da Constituição, lidar apenas com processos relativos à Constituição, e não esses processos que são de primeira instância, aí, né? Processos criminais, né? Então isso aí eles não tinham nem que mexer, né? Porque não tem cabimento eles ficarem fazendo tudo, que nem essa ação do golpe, que nem essa ação das fake news, tudo isso daí não deveria estar no STF, deveria estar na primeira instância. Mas eles ficam pegando tudo isso daí porque é uma forma deles manipularem, né? Conseguirem estar à frente de tudo que está acontecendo, né? E não deixar que as coisas fujam, né, do seu controle. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e também deixa o seu comentário para receber novos conteúdos, beleza? Ajuda o canal, aqui é um canal de direita. O objetivo desse canal é desmascarar toda essa bandalheira que iniciou desde que tiraram, né, o meliante da cadeia e reconduziram-no até a presidência da República, né? De lá para cá, a gente só vê bandalheira nesse país, bandalheira, censura, ditadura, né? Prisões ilegais, inocentes presos, políticos perseguidos, né? Virou uma ditadura total, né? E graças a Deus a gente ainda consegue falar, né? Mas eles estão tentando calar. A vontade deles é de nos calar também, né? Mas é isso aí, pessoal. Deixa o seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.